Marlon Gomes se declarando para o Vasco. E Felipe Coutinho pode mesmo virar reforço do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e te explica também, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E Marlon Gomes se declarou para o Vasco da Gama. O meio-campista revelado em São Januário e que hoje pertence ao Shakhtar deu uma entrevista bem legal à ESPN e disse o seguinte, abre aspas, sinto muita saudade, saudade do dia a dia, daquele grupo, do clube e da torcida do Vasco. Eu sempre fui torcedor dentro de campo. Tem vários vídeos meus cantando junto com a torcida no meio do campo enquanto a bola estava parada. O Marlon foi perguntado sobre a possibilidade de voltar ao Vasco. Toda vez que estou no Rio, minha família, que é toda vascaína, e alguns tios perguntam sobre isso. Eu sempre respondo que sou muito jovem, tenho uma carreira inteira pela frente e o sonho de me consolidar na Europa, mas lógico que penso em voltar daqui a alguns anos. Não sei quando vai ser, nem exatamente o momento, mas quando voltar ao Brasil, minha prioridade será o Vasco, para que eu possa voltar para casa. Antes de mudar de assunto, só registrar que Colídio e Sousa devem estar à disposição do técnico Pedro Emanuel para as partidas contra o Olímpia na Sul-Americana. Por que eu estou colocando no condicional? Porque os pedidos de inscrição foram feitos e agora o Vasco vai aguardar por uma posição definitiva da Conmebol. E Felipe Coutinho pode mesmo virar reforço do São Paulo? Antes de gravar esse vídeo, ver essa informação repercutindo entre torcedores do São Paulo. O que eu fiz? Levei a questão para um dirigente importante do departamento de futebol. Felipe Coutinho pode virar reforço do São Paulo? Antes de trazer a resposta, só contextualizar, o Coutinho, que hoje tem 34 anos de idade, está livre do mercado há 6 meses, desde que rescindiu por opção própria seu contrato com o Vasco. Nos tempos de Cruz Maltino, ele tinha direito a R$1,5 milhão por mês. Coutinho já teve ofertas de clubes do Brasil, da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, mas optou por recusar todas. Entre outros motivos, ele quer curtir a família e esse tempo livre. Pois bem, a resposta desse dirigente do São Paulo com quem conversei. O Coutinho é ótimo jogador, mas não temos dinheiro. Ainda perguntei, mas vocês chegaram a questionar quanto pagaria, qual seria a necessidade? Abre aspas para essa fonte, nem perguntamos sobre as condições, porque sabemos que não há condição. Não temos dinheiro para contratar um jogador desse tamanho. Kleber 9464. Nicola, acredita mesmo que o Vasco é só a 6ª maior torcida do Brasil? Em todo canto tem vascaíno. Acredita que o Brian Rodrigues vem? O Kleber, eu não acredito nada em pesquisa. Nada. Para mim, essas pesquisas são um grande absurdo. E a gente consegue constatar isso nas eleições, né? Que no dia anterior os caras apresentam um quadro, no dia da votação, o cara que eles colocaram em primeiro foi o quarto, os caras, enfim. E com torcida de futebol deve ser ainda mais complicado, porque é muito específico, enfim. O que dá para cravar é que a torcida do Vasco está certamente entre as mais engajadas. E o dia que os caras tiverem um mínimo de um time competitivo, cara, imagina se nessa seca desgraçada, falta de títulos desde 2016, os caras já são super engajados, imagina com o Vasco ganhando tudo, ou sendo competitivo, enfim. Sobre o Brian Rodrigues, o que eu posso te garantir é que o Brian Rodrigues adoraria vir jogar no Brasil. Assim como ele tentou quando o Palmeiras quis, assim como ele tentou quando o Cruzeiro quis, sempre o América cria uma dificuldade, é sempre uma chateação. Mas, cara, o fato de o Campas, que é um jogador que já passou pelo Grêmio e hoje pertence ao Rosário Central, estar sendo especulado no América do México, nos cria a impressão de que pode pintar alguma coisa. Se os caras já estão analisando a possibilidade de um substituto para o Brian Rodrigues, pode ser que essa longa espera para a saída do Brian Rodrigues enfim termine, tá bom? Nicola, o que você acha de o Abel Ferreira poder treinar o Vasco no futuro? Zé, eu tenho certeza que a Leila Pereira, assim que deixar o Palmeiras e se mandar para o Vasco, ela vai tentar levar os caras da confiança dela, não tenho a menor dúvida, o João Paulo Sampaio é alguém que eu imagino que no primeiro dia que a Leila estiver no Vasco, o telefone do JP Sampaio vai tocar. Sobre o Abel, cara, já pensou? Eu não sei se o Abel trocaria, cara. Eu acho o Abel muito fiel ao Palmeiras. Eu acho que não trabalharia em outro clube brasileiro. Mas, fala, boa noite. Busca informações sobre o zagueiro Joaquim do Tigres no México, se ele está em negociações com o Vasco. Vocês já tinham me perguntado isso, eu mandei mensagem para o empresário dele, o Luiz Carvalho, e ele me disse que tinha uma proposta da Rússia, que não tinha nada de Vasco não, tá? O Luciano Ribeiro pedindo para fazer um resumão sobre o Vasco. Bora lá, Luciano. Terceira classificação nos últimos 4 duelos contra o Fluminense, e nas 2
classificações anteriores, o Vasco foi sempre até a final da Copa do Brasil, tá? É bem verdade que acabou perdendo, mas, cara, chegar à final de Copa do Brasil diante de toda essa dificuldade pela qual passa o Vasco já é uma baita notícia. Reforços. O Sousa, enfim, foi liberado para viajar ao Rio de Janeiro. O Racing, nessa semana, chegou a ameaçar até voltar a utilizá-lo no fim de semana, caso o depósito não caísse. O depósito aconteceu e o Sousa está embarcando nas próximas horas com destino ao Rio de Janeiro para a realização de exames médicos. Em relação ao Colídio, o atacante do River Plate vai fechar com o Vasco, operação de 5 milhões de dólares fixos por 50%, a outros 50% que podem ser comprados pelos mesmos 5 milhões, ou por outros 5 milhões de dólares, caso ele bata a meta. Então a operação do Colídio começa em 5 milhões de dólares e pode chegar até 10 milhões de dólares. Surgiu agora à noite a informação de que Brian Rodrigues, atacante uruguaio que pertence ao América do México, tem negociações com o Vasco. Só para lembrar que o Brian Rodrigues quase foi parar no Cruzeiro. O Cruzeiro chegou a oferecer 10 milhões de dólares fixos e mais 2 milhões de dólares em bônus. O América do México recusou. E a proposta que surgiu agora à noite é de que o Vasco fez uma proposta de 9 milhões de dólares para o América. A proposta foi recusada, o Vasco queria comprar 60% dos direitos do Uruguai. Com a recusa, o Vasco já sinalizou com uma nova proposta de 10 milhões de dólares pelo mesmo percentual. Então, o Vasco está tentando fechar com o Brian Rodrigues, muito bom atacante de lado de campo, seria um acréscimo dos mais interessantes. Nicola, como é que o Vasco está fazendo esse tanto de contratação? O colossal ele está fazendo com o aporte financeiro do Marcos Lamacchia, que é filho do dono da Crefisa, o Zé Roberto Lamacchia. Já uma operação encaminhada para a venda da SAF do clube para o Marcos Lamacchia, e disposto a colocar a casa em ordem, o Lamacchia já aportou 40 milhões no empréstimo e vai assumir os outros custos. Excelentes notícias no Vasco. O Cruz Maltino tem como reforços certos Colídio do River Plate e Sousa do Racing. O Colídio, inclusive, já está no Rio de Janeiro para realização de exames médicos. O Vasco acelera o passo para tentar receber o transfer ban do Sousa, para que ele possa, assim como o Colídio, ser inscrito na próxima fase da Sul-Americana. Além dos dois reforços, Pedrinho e Marcos Lamacchia, que ao que tudo indica vai ser o próximo dono da SAF cruzeirense, estiveram reunidos nessa sexta-feira com o prefeito do Rio, o Eduardo Cavalieri. A ideia foi apresentar o projeto em relação ao centro de treinamento. A obra vai ser feita exatamente onde está o CT Moacir Barbosa. Antes, o Vasco quer ter a certeza de que pode ficar em definitivo com o terreno, até porque imagina um investimento de 120 milhões de reais, com a construção de 4 campos e 3 edifícios, além de uma recepção central. O primeiro prédio vai comportar o Departamento de Saúde e Performance, além da comunicação e parte administrativa. Os outros 2 prédios vão funcionar numa espécie de hotéis para os times da base e também profissional. Vai haver ainda espaço para eventos e também uma área de lazer. Tudo bastante bem planejado. E o Vasco se organizando de fora para dentro, com a ajuda do filho de José Roberto Lamacchia, o dono da Crefisa. Mais 2 superchats, adoro quando pintam superchats por aqui. O Kleber, Vasco reestruturando legal, Nicola. Contratações de patamar elevado, o CT vai reformar. Acha que virá uma potência novamente em curto e médio prazo? Abraço. Kleber, cara, eu, assim como vocês, também andei meio puto com a demora do Vasco em contratar, né? Já eram 3 semanas sem nenhuma contratação. Mas entre contratar mal, só por contratar, ou esperar e trazer jogador importante, é muito melhor trazer jogador importante. O Sousa é uma baita contratação. O cara que foi pretendido por Flamengo, por Cruzeiro e por Palmeiras. E o Vasco consegue contratar um cara desse tamanho, com o Racing sempre criando todas as dificuldades do mundo. Achei excelente contratação. O Colídio, se você pesquisar aí, vai até encontrar um vídeo de piores momentos deles. É um atacante que perde bastante gol, cara, mas você está trazendo um jogador do River Plate, que era titular até outro dia. Enfim, não é um movimento pequeno, não é um movimento ruim. Com detalhe importante, né? Hoje você tem Brenner e tem Spinelli, que são jogadores de uma qualidade muito inferior, embora eu goste mais do Colídio jogando pelo lado do campo do que como centroavante, tá? Hoje, o Pedrinho e o Marcos Lamacchia visitaram o prefeito do Rio de Janeiro e apresentaram um projeto de investimento de 120 milhões de reais no centro de treinamento, construção de 4 campos, 3 edifícios, enfim. É o Vasco pensando grande, né? Pensando em voltar às suas origens. Eu não acho que esse movimento, que vai, eu tenho certeza que vai virar potência. A Leila Pereira não vai entrar para brincadeira, mas eu não sei se vai ser tão rápido e tão curto quanto o torcedor quer.
Não acho, por exemplo, que no fim desse ano o Vasco vai estar brigando na parte de cima da tabela de classificação, mas acho que 2 ou 3 anos é um time para estar num patamar de segunda força, só atrás de Flamengo e Palmeiras. Tá bom? O Shark80 tá por aqui, se não mandou pergunta, só o superchat, a gente agradece a presença por aqui e volta a responder mais perguntas.